São 15 questões aí para vocês poderem depois tentar resolver, né? E pensar em estratégias de resolução mesmo, coisa que vocês acham que podem ajudar na hora de resolver problemas assim. A primeira que eu quero fazer aí com vocês é a questão 7 dessa oficina. Determine o raio da circunferência circunscrita num quadrado de lado 14 centímetros. Como eu falei, gente, o meu objetivo aqui, na verdade, nem é a gente resolver as questões, nada disso. Eu quero te mostrar algumas dicas que vão te ajudar a resolver problemas daqui pra frente, tá? São situações que, às vezes, a pessoa não consegue enxergar muito bem e que, se você não enxergar, você vai ter muita dificuldade para resolver os problemas. A questão aqui é extremamente simples. A gente tem aqui um quadrado. Esse quadrado tem lado medindo 14 centímetros. Eu quero descobrir quanto que vale o raio. Entenda, não é um quadrado de qualquer jeito, tá? Esse quadrado, ele tá inscrito na circunferência. O que que significa isso? Significa que os 4 vértices aqui do quadrado, ó, são pontos da circunferência. O que que eu vou fazer? Se ele está inscrito, né, na circunferência, significa que esse ponto aqui, ele é centro da circunferência e do quadrado. Ah, Ju, e se não for? Aí não tem como ele estar inscrito, ele vai ter que estar um pouco mais pro lado, vai ter que estar deslocado aqui. Se tá desse jeito, você pode ter certeza que os centros coincidem. Aí observe, é bem tranquilo aqui, ó, que eu posso vir aqui e pensar nesse segmento que tá aqui, ó. Esse segmento que tá aqui, ele é ao mesmo tempo a diagonal do quadrado e ele é o diâmetro do círculo. Então aqui vai medir 2R. Entenda, são situações bem simples que, se você não consegue enxergar, você vai ter dificuldade para resolver os problemas. Como isso aqui é um quadrado, quer dizer que tem ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui é 14, aqui é 14. Para você descobrir quem é a hipotenusa, você pode, por exemplo, fazer teorema de Pitágoras. Se você não quiser fazer teorema de Pitágoras, você pode pensar: ah, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então aqui tem um ângulo de 45 e aqui também vai ter um ângulo de 45. Por quê? Porque o triângulo retângulo isósceles. Aí você pode usar alguma coisa de trigonometria. Só que não tem necessidade de nada disso. Por que que não? Porque se é um triângulo retângulo isósceles, se aqui é 14 e aqui é 14, a hipotenusa é 14 raiz de 2. Ju, eu não lembro disso. Gente, isso aqui é um dos triângulos especiais, tá? Se aqui é x e aqui é x, a hipotenusa só pode ser x raiz de 2. E aí tá resolvido o problema, né? Por quê? Porque 2R vai ser igual a 14 raiz de 2. Passo 2 dividindo, o que que vai ser o raio? Vai ser 14 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio vai ser 7 raiz de 2. E aí tá resolvido o seu problema. Eles podem fazer algo um pouco mais elaborado? Claro que pode. Tem várias situações, tá, gente? A ideia é você tentar usar o que você já conhece de geometria plana para resolver problemas assim. Vou pegar um outro aqui um pouquinho mais elaborado para a gente pensar numa estratégia de resolução. Na figura, ABCD é um quadrado de lado 16. E a circunferência de centro O é tangente ao lado BC e passa pelos pontos A e D. Calcule o raio da circunferência. Então, ele quer saber quanto que vale o raio daquela circunferência que está ali. Diferentemente do caso anterior, aqui a gente não tem um quadrado inscrito na circunferência. Então, os centros aqui, eles não vão coincidir. Ah, Ju, mas como é que eu vou fazer então para resolver? Pois é. A ideia para você resolver aqui é você traçar raios, igual a gente fez no outro caso, mas tomando bastante cuidado, tentando entender qual que é o valor, pensando o que que você pode afirmar aqui. E é bem provável que a gente chegue numa situação que envolva triângulos. Como assim? Ele me contou que o lado do quadrado mede 16. Uma boa estratégia é sempre você sair traçando raios. Só que não é sair traçando raio de qualquer jeito. Tem que ser algum raio que vai ser vantajoso pra gente. Por exemplo, esse raio aqui, ó, é uma boa ideia eu traçar. Esse aqui também é uma boa ideia. Dá uma olhada. Aqui é raio, aqui também é raio. Aí observa, esse aqui também vai ser raio. Ah, Ju, não é não, não parece. Claro que é. Se sai do centro e vai até um ponto da circunferência, é raio. Então, se eu chamar aqui de R, aqui também vai ser R. E aqui também vai ser R. Tá, mas e aí? E aí que o lado desse quadrado mede 16. Ah, Ju, então o raio é 16? Não, o raio é o que a gente quer descobrir. Mas eu quero que você consiga pensar aqui para mim, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Como é que eu sei disso? O raio que vai do centro até o ponto de tangência é perpendicular à reta tangente. Como aqui é um quadrado, aqui vai ter ângulo de 90, aqui também vai ter ângulo de 90. Aqui tem ângulo de 90 graus,
Todo canto aqui vai ter ângulo de 90 graus. Beleza. O que vai acontecer aqui? Meu objetivo é descobrir quanto que vale o R. Olha o que eu tô pensando em fazer e ver se faz sentido. Eu vou prolongar isso aqui, ó. Repara. É como se eu pegasse esse segmento todo, ó. Aqui vai ser 90 graus também. Por quê? Porque é como se eu estivesse traçando uma paralela aqui ao lado do meu quadrado. Aí, observe. Eu formei aqui, ó, triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui também é um triângulo retângulo. O lado do quadrado mede 16. Então, aqui tudo vai medir 16. Esse segmento que está aqui, ó, eu quero que você olhe para esse triângulo aqui primeiro. Esse triângulo que está aqui não é um triângulo qualquer. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Por quê? Porque é raio e raio. Aí, olha o que vai acontecer. Eu vou colorir aqui. Esse triângulozinho aqui vai ser um triângulo isósceles. Aí, observe. Esse triângulozinho aqui é um triângulo isósceles. Esse segmento que está aqui seria a altura desse triângulo isósceles. Aí, o que você tem que lembrar? A altura num triângulo isósceles, em relação à base, não é só altura. É altura, é mediana, é bissetriz, é mediatriz. Então, se é mediana, significa que esse pedaço aqui, ó, é do mesmo tamanho que esse. Se tudo vale 16, aqui vai medir 8 e aqui vai medir 8. Aí, o que vai acontecer? Pensando nesse triângulo aqui, ó, se eu soubesse quanto que vale esse pedaço, era só fazer um teorema de Pitágoras que resolveria o meu problema. O detalhe é que dá para descobrir quanto que vale esse pedaço, sabe por quê? Porque tudo aqui, ó, vale 16. Esse pedaço todo vai valer 16. Como esse pedaço aqui vale R, esse pedaço aqui vai valer 16 menos R. Ah, Ju, mas e aí? E aí que a gente faz teorema de Pitágoras aqui. Esse lado todo valia 16, aqui também é 16, aqui é ponto médio, então vai ser 8 e 8. Esse lado todo vale 16. Como esse pedaço aqui vale R, aqui vai ser 16 menos R. Sua tarefa: fazer um teorema de Pitágoras ali. Eu sei que vai dar uma desanimada, que você fala assim, nó, Ju, vai cair numa equação de segundo grau. Na verdade, o R ao quadrado vai cancelar. Fica olhando. Vai ficar algo assim, ó. R ao quadrado vai ser igual a 16 menos R ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser igual quadrado do primeiro. 16 ao quadrado dá 256. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 32R. Mais o quadrado do segundo, que é R ao quadrado, mais 64. Confere. R ao quadrado cancela com R ao quadrado. Esse menos 32R passa para cá. Vai ficar 32R, vai ser igual a 256, ó. 256 mais 64. Aqui vai dar 10, vai 1, 12, vai 1, 3. Então, vai ficar 320. O que vai ser o raio? 320 dividido por 32. R igual a 10. E aí você conseguiu resolver. O que eu quero é que você tenha esse tipo de ideia, tá? Traçar esses raios, pensar em alguma estratégia assim para que você consiga resolver. Tem vários problemas aí que vão usar esse tipo de situação. Aqui a gente viu alguns exemplos envolvendo circunferência e círculo. Ó, circunferência e quadrado. Pode ser que sejam outras situações. E eu vou te mostrar aqui uma outra. Por exemplo, essa questão 12 aí. Lembrando que eu vou deixar vários aí para que vocês tentem fazer, tá, gente? Porque é importante. Mas a única forma de você aprender isso é treinando, tentando sair dos desafios aí que vão aparecer. Não tem muito como. Eu posso ficar aqui fazendo várias questões. O importante é você colocar a mão na massa, tá? Mas dá uma olhada nesse problema. Qual é a razão? Lembra, gente, que razão é divisão entre o lado de um hexágono regular e o lado de um quadrado circunscritos à mesma circunferência. O que significa isso, gente? Falar que um hexágono está circunscrito a uma circunferência significa que todos os lados do hexágono são tangentes à circunferência. Falar que um quadrado é circunscrito a uma circunferência significa que todos os lados do quadrado também são tangentes à circunferência. Esses dois, então, na verdade, os três, né? A circunferência, o quadrado e o hexágono têm o mesmo centro. Aí eu quero a razão entre o lado do hexágono e o lado do quadrado. Primeira dúvida que aparece aqui. Ah, Ju, não sei nem por onde que eu vou começar, porque eu não sei quanto que vale o lado de ninguém. Gente, não importa, tá? O que você vai fazer? Você vai traçar raios para te ajudar. Por exemplo, um raio que eu poderia traçar, na verdade, um diâmetro, seria esse aqui, ó. Vê se faz sentido aí para você. Esse segmento que eu tô traçando aqui
ele é o diâmetro do círculo. Mas ao mesmo tempo que ele é o diâmetro do círculo, ele também coincide com o lado do quadrado. Ah, Ju, não consigo enxergar isso. Entenda, se é um quadrado, tem ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse segmento é perpendicular, porque ele sai do centro e vai até aqui a borda. Esse segmento também é perpendicular, porque ele sai do centro e vai até a circunferência. Então, isso aqui vai ser o lado do nosso quadrado. Beleza. O que vai acontecer aqui agora? Eu posso dar um nome para ele, eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Mas eu preciso que você consiga enxergar isso que eu vou traçar aqui agora, ó. Olha para esse segmento que eu vou traçar aqui agora. Isso aqui não é um segmento qualquer. Isso aqui é uma diagonal do hexágono. Só que é uma diagonal que passa pelo centro. Se você ainda não entendeu isso, não memorizou isso, sempre que você tiver um hexágono regular, se você traçar as 3 diagonais dele que passam pelo centro, você vai dividir o seu hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Então, aqui nós temos 6 triângulos equiláteros. Confere aí para mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 triângulos equiláteros. Vai ser sempre assim, tá? Ah, Ju, então esse verde aqui é o raio da circunferência? Não, gente. Esse vermelho aqui é o raio da circunferência. Isso aqui é o lado do triângulo equilátero que vai ser gerado aqui. Tá, mas e aí? E aí que a gente vai começar a dar alguns nomes aqui. Para quê? Para facilitar a nossa vida. Eu quero a razão entre o lado do hexágono, ó, eu quero a razão entre o lado do hexágono e o lado do quadrado. Então, eu vou ter que descobrir quanto que vale cada um deles. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar um triângulo específico aqui. Imagina esse triângulo específico. Esse aqui é um triângulo equilátero. Aqui tem um ângulo de 60 graus. Aqui também tem um ângulo de 60 graus. Aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30. Por quê? Porque aqui tem um ângulo de 90, né? E você também sabe. A altura de um triângulo equilátero não é só a altura. É a altura, é mediana, é bissetriz. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse lado aqui de 2A. Por que eu vou chamar esse lado de 2A? Porque isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. E esse triângulo não é um triângulo qualquer. Isso aqui é um triângulo 30, 60 e 90. Para quem não se recorda, num triângulo assim, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, vai valer A. E o cateto oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa, multiplicado por raiz de 3. Do lado de cá vai ser a mesma coisa, ó. Esse lado aqui vai ser A, esse lado aqui vai ser 2A. Olha onde que eu quero chegar, vê se você consegue entender. Esse lado que eu tô colorindo aqui, ó, não sei se tá dando para ver aí. Esse lado que eu tô colorindo aqui, ele é o lado do hexágono. Ele mede A mais A. Então, o lado do hexágono vai medir 2A. Falta agora eu descobrir quanto que vale o lado do quadrado. Mas quanto que é o lado do quadrado? Gente, o lado do quadrado é esse pedaço mais esse. Só que esse pedaço aqui, vou colocar ele aqui de fora, vale A raiz de 3. Esse pedaço aqui de baixo também vai ser A raiz de 3. Por quê? Porque é a altura do mesmo triângulozinho ali. Então, quanto que vale o lado do quadrado? O lado do quadrado vai ser 2A raiz de 3. É isso que ele quer que a gente faça. Aí observa, 2 cancela com 2, A cancela com A. O que vai dar essa razão? 1 sobre raiz de 3. Mas muito provavelmente numa prova a resposta não viria assim. Por que a resposta não viria assim? Porque a gente costuma racionalizar. A ideia é a gente tentar pensar nessas situações, porque elas acabam se tornando muito comuns. Mas você tem que ter esse tipo de pensamento para conseguir resolver e dificulta bastante mesmo. Aí observa, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. O que vai dar isso? Raiz de 3 sobre 3. Provavelmente, numa prova fechada, a resposta viria desse jeito. Apesar que, se ele quiser escrever assim, ele pode fazer isso, né? Mas eles costumam deixar a resposta racionalizada. Como eu falei, tem muita questão nesse estilo aí para vocês tentarem resolver. Tem questão que envolve um hexágono, um quadrado e um círculo. A ideia é a mesma, tentar traçar raios, dar nomes de acordo com uma situação que vai ficar mais favorável para você e pensar numa estratégia, tá? Essa lista está disponível para vocês, eu quero que vocês tentem fazer, porque tem muita coisa aí que vai ser importante. Depois a gente pode tirar algumas dúvidas dessa lista.